Da turma, professor Gustavo Lima, iniciando a apresentação sobre o histórico apresentado na aula de sistemas digitais. Acompanhe aqui comigo. Breve histórico, professor Gustavo Lima, e segue meu contato para dúvidas. Definindo objetivos, aprender sobre os fatos históricos da eletrônica digital e conhecer os primeiros estudiosos da área. Então, nosso breve histórico se inicia em 1643, quando Blaise Pascal, aos 19 anos, projetou a primeira calculadora chamada de La Pascaline. Por que ele teve essa ideia e desenvolveu essa calculadora? Porque o pai dele era cobrador de impostos na cidade de Rouen. No caso, era um cargo que implicava em muitos cálculos longos e difíceis, e Blaise tinha o objetivo de ajudar seu pai. Depois, por volta de 1821, Charles Babbage começou a tarefa de automatizar a produção de cálculos matemáticos. A ideia era de criar uma máquina que conseguisse acabar de uma vez por todas com os principais erros que apareciam constantemente em tabelas de logaritmos. Então, aqui à direita a gente tem uma reprodução dessa máquina e a foto do Charles Babbage. Na sequência, em 1854, George Boole. Então, a gente já está com um mês de aula, já ouviu bastante o nome dele, álgebra booleana, antecipando aqui. O que é que ele fez? Definiu as teorias matemáticas da lógica e da probabilidade, estabelecendo ao mesmo tempo a lógica formal e uma nova álgebra, a álgebra booleana, que é muito aplicada em sistemas digitais. Então, a aplicação, de fato, a gente inicia a partir da quinta, sexta semana de aula. Damos um salto aí e chegamos em 1946, nasce na Universidade da Pensilvânia o primeiro computador eletrônico, o ENIAC. O ENIAC tinha 100 mil válvulas e ocupava 400 metros quadrados. O ENIAC deu início à primeira geração de computadores. Então, acompanhe aqui na lateral da direita a foto de uma sala, onde temos duas pessoas, uma mais ao fundo e outra aqui mais para frente. Então, a gente tem uma noção do tamanho desse computador. Então, uma parede toda de cabos e de válvulas. Lá no fundo também tem mais um pedaço e aqui na direita. Então, vejam que é um espaço considerável. Seguimos na frente. Em 1947, os físicos John Barden, William Shockley e Walter Brandt inventaram o transistor. A função do novo componente era a mesma das válvulas, que era o quê, turma? Controlar a intensidade de corrente. Então, basicamente, o transistor controla ou não, permite ou não a passagem de corrente em trechos do circuito. Porém, o transistor executava essa função de forma muito mais eficiente, com grande economia de energia em um pequeno volume. Então, são vantagens que fizeram o transistor dominar a eletrônica, enquanto que as válvulas foram descartadas. Dando sequência, em 1960 teve início a segunda geração de computadores baseada nos transistores, que diminuíram o tamanho e o custo dessas máquinas, contribuindo para expandir seu uso em órgãos governamentais e em grandes empresas. Então, acompanhe aqui no lado da direita do slide duas imagens, no caso, máquinas da marca IBM, sendo utilizadas nos primórdios da computação. Então, um dos papéis que essas máquinas desenvolviam era os antigos olerites ou contra-cheques dos funcionários governamentais, eram armazenados e controlados nessas grandes máquinas. Então, aqui embaixo é basicamente um armário, aquela sala de 400 metros quadrados que o ENIAC ocupava, basicamente foi substituído por um armário aqui, o IBM 1401. Depois, no final da década de 1970, teve início da terceira geração de computadores, tendo como base o circuito integrado, também abreviado por CI, circuito integrado, que é um único componente eletrônico que tem o tamanho de uma unha. No CI apenas pode conter
milhares ou até milhões de transistores. Então, aqui na direita, a parte de cima, temos o tradicional circuito integrado que a gente já vem utilizando nas aulas de eletrônica digital, porta AND, porta OR, porta NOT, é basicamente a utilização desse circuito integrado com 14 pinos. E aqui embaixo, um outro circuito integrado do tipo SMD, enquanto que o modelo da figura de cima é um PTH, é um circuito que é conectado por meio de furo. O SMD daqui de baixo é um dispositivo montado em superfície. Dando sequência, o microprocessador foi a base para a quarta geração de computadores, que tem como marca registrada os computadores de uso pessoal. Na década de 1980 começaram a surgir os supercomputadores, máquinas capazes de realizar milhões de operações por segundo. Então, mais uma vez, a gente exemplifica com a imagem de uma máquina IBM, um computador de mesa, desktop, e aqui embaixo o que é um processador. Então, é um componente fabricado em silício, contendo milhões e milhões de transistores, que realiza as funções de controlar um computador. E atualmente chegamos em um ponto em que temos um computador na palma da mão, representado aqui pelo smartphone na imagem da direita, enquanto que na esquerda apresentamos a plataforma Arduino, em que esse circuito integrado principal aqui é um microcontrolador programável. Então, nas disciplinas futuras aí do curso, vocês entrarão em contato com esse tipo de tecnologia. E mais à direita aqui, outro exemplo de metodologia aí de robótica, a utilização desse Lego para a montagem de robô. E aqui algumas questões para que vocês pausem o vídeo e revisem o conteúdo que foi apresentado até o momento e tirem dúvidas em sala. Vamos dar prosseguimento com uma breve introdução ao digital do 0 ou 1. Compreender de onde é que veio esse 0 ou esse 1. Então, um sistema de telégrafo é composto por uma bateria, uma chave de contato, normalmente aberta, um fio de telégrafo e um crackler eletromagnético. Então, essa descrição está representada nessa figurinha aqui de baixo. Eu tenho uma chave aberta, um fio no meio do caminho e o tal crackler, basicamente uma bobina de fio enrolado, um indutor que, ao ser percorrido por corrente, produz um campo magnético e produz um ruído sonoro. Então, essa figurinha do meio está representada mais abaixo por meio de um esquemático. O que é esse esquemático? Uma bateria insere com uma chave, um fio telégrafo e a bobina da matraca, fechando o circuito. Então, no momento em que a chave é pressionada, circula uma corrente por essa bobina e, mais uma vez, é produzido um ruído, um som. Então, se o pressionar da chave é curta, eu produzo um ponto. Se o pressionar da chave é longo, eu produzo um traço e, com isso, se criou o código Morse. O sistema do telégrafo usa dois símbolos distintos para transmitir palavra ou número. Pulsos elétricos curtos e longos, no caso ponto ou traço, que simbolizam os pontos e traços do código Morse. Caracterizam uma representação digital da informação. São os sistemas digitais modernos que utilizam sinais elétricos para representar os uns e zeros. Então, vem daí a origem dos uns e zeros utilizados no sistema digital. Um diagrama de tempo mostra em que tempo 1 ou 0 está o sistema, em qualquer momento. Aponta também o momento exato em que ocorre uma mudança de estado. Então, observem que o traço é mais largo do que o ponto. Traço e ponto. E com isso, traço e ponto, ponto e traço, a gente forma um alfabeto inteiro, formando letras após letras, formamos as palavras, palavras após palavras, frases. Frases após frases, um texto. Então, dessa maneira, conseguíamos nos comunicar antigamente. Aqui mais uma atividade de revisão para vocês concluírem os estudos e, caso tenham alguma dúvida, comentem na sala de aula. Vamos resumir aqui o que foi aprendido agora.
Aprendeu-se sobre os fatos históricos da eletrônica digital e conhecemos os primeiros estudiosos da área. Então, concluímos aqui essa videoaula sobre o histórico da eletrônica digital. Agradeço a sua atenção até o final do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, comente ou pergunte na aula. Beleza? Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.